A paz, galera, boa noite, salve, tamo aí, mais um vídeo pro canal. Primeiramente eu queria já, pedir aquela força, compartilhe o vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. E como eu sempre faço, já deixando bem claro que o intuito do canal é semear a palavra de Deus, é semear a palavra do Senhor, tanto em algo que Deus falou diretamente ao meu coração, mas como também em algum estudo que eu esteja fazendo, algum livro que eu esteja lendo. Então, o intuito aqui é semear aquilo que Deus está colocando no meu caminho, semear na sua vida, expandir o reino. E creia nisso e faça isso também, semeie esse vídeo na vida de alguém, como uma semente. Eu creio que assim como a reflexão é bênção para mim, vai ser bênção para você e vai ser bênção para a pessoa que você vai compartilhar. Amém? Então não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir. E assim nós vamos semeando a palavra do Senhor. Amém? Esse é o intuito. Como você vê, eu não tenho nenhuma estrutura profissional. Eu gravo no meu celular, dentro do meu quarto. O único intuito aqui é o quê? Pregar a palavra de Deus. É semear a palavra de Deus. É falar das coisas do Senhor. Esse é o intuito. Amém? A minha oração sempre é, quando eu vou iniciar o canal, é que as pessoas vejam esse vídeo. E eu creio que se ele tiver 5 visualizações, são 5 pessoas que Deus quis alcançar. Se ele tiver 100 visualizações, são 100 pessoas que ele quis alcançar. Amém? Isso não deve nos prender. Aqui o que tem que prender é a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Semana passada a gente viu que nós somos conforme as pessoas que andamos, as pessoas que estão perto de nós, elas de certa forma nos influenciam. E isso é muito importante a gente entender porque como a gente viu, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E a gente viu que Davi, quando ele estava dentro da caverna, ele foi influenciado a cortar um pedaço da roupa de Saul, e a hora que ele reparou que ele estava sendo influenciado por homens, aquilo desceu como um arrependimento no coração dele, porque ele se lembrou que Saul foi ungido por Deus, e se ele quisesse, sim, ser influenciado pelo Senhor, ele deveria esperar o momento certo para assumir o reinado e não tomá-lo daquela forma. Então, nós precisamos tomar cuidado sim com as pessoas que nós deixamos nos influenciar. Ah, mas você está falando para não andar perto das pessoas que não creem em Jesus e Jesus andava, então você está sendo herege. Não, não estou falando isso. Ande sim no meio dos pecadores, porque você deve ser luz para eles. Sim, você deve influenciá-los, mas não deixá-los te influenciar. Amém? Você deve ser luz para eles e não absorver as trevas deles. Amém? Então, influencie as pessoas. Seja um influenciador do reino, seja um embaixador do reino e não permita que a má conduta, como diz em 1 Coríntios 15:33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Não deixe que a má conduta de quem está de fora influencie a tua boa conduta condizente com a palavra de Deus. Amém? Então, você deve ser um influenciador e não ser influenciado. Se for para ser influenciado, que seja por uma pessoa idônea, uma pessoa de Deus e, acima de tudo, por Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Hoje nós vamos ver que nós somos conforme aquilo que vemos, aquilo que permitimos entrar para dentro de nós. Não tem como entrar para fora, mas entrar dentro de nós por meio dos nossos olhos. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 11, versículo 33 até o 36. Está escrito assim, ó: ninguém, depois de acender uma candeia, põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entrem vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas,
será todo resplandecente, como cadeia quando te ilumina em plena luz. Amém, queridos? É, é muito forte isso, sabe por quê? Porque está dizendo que aquilo que nós vemos, né, que os nossos olhos são janelas do nosso corpo, são aquilo que faz iluminar para dentro de nós, né? E se nós permitirmos que coisas ruins, coisas que não condizem com a palavra do Senhor, se nós permitirmos que as perspectivas que nós estamos olhando não sejam condizentes com as perspectivas do reino de Deus, nós estamos deixando as trevas influenciar o nosso interior, não é? Tudo é uma questão de visão, tudo é uma questão de perspectiva. Hoje tudo a gente tem que analisar por perspectiva A, perspectiva B, plano de visão A, plano de visão C, qual que é a visão do negócio, qual que é a visão disso, qual que é a visão daquilo. Quando na realidade são ao nosso modo de ver, o nosso modo de interpretar. Os nossos olhos eles vão permitir uma interpretação de uma situação. Os nossos olhos eles vão permitir que aquilo entre dentro do nosso corpo, da nossa mente, né? Se nós formos analisar, às vezes a gente vê uma situação e aquela situação vai gerar dentro de nós um sentimento, um pensamento que consequentemente vai gerar uma ação. Seja até a ação de não fazer nada, que já é uma ação. Ou seja, a ação de tomar efetivamente uma ação. Mas aquilo vai gerar uma consequência na nossa vida. Aquilo que nós vemos gera um pensamento, um sentimento. E esse sentimento, esse pensamento vai gerar uma ação, ainda que seja a ação de não fazer nada. Amém? Então, os nossos olhos eles vai nos mostrar opções, vai nos mostrar caminhos, né? Que nem quando a gente está andando na rua, a gente está olhando, a gente está seguindo. Para quê? Para não pisar num buraco, tropeçar numa pedra, pisar numa sujeira, né? Porque, né, na rua tem de tudo, né? E espiritualmente é a mesma coisa. Os nossos olhos eles estão abertos, olhando, seguindo. E dentro de nós, se nós permitirmos que a luz de Cristo seja verdadeiramente a luz que entra pelos nossos olhos e ilumina o nosso corpo, né? Se nós tivermos a visão espiritual daquilo, como a palavra fala, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, né? Se nós tivermos esses bons olhos, nós seguiremos pelos caminhos corretos de Jesus e desviaremos os caminhos maus que Satanás coloca para nós andarmos. Né? O nosso inimigo ele está toda hora tentando fazer que a gente pegue um atalho, que a gente pegue um caminho mais curto, que a gente tome uma decisão errada. Mas os nossos olhos, ao estarem alinhados com a luz de Cristo, ao estarem perceptivos à luz de Cristo, nós estaremos alinhados com a vontade dele, andando pelo caminho dele, cumprindo a vontade e o ide de Jesus Cristo. Amém? Os olhos dos homens nunca se satisfazem. Provérbios 27, 20. Por quê? Porque os olhos dos homens são gananciosos. Eles querem satisfazer a carne. Por isso que nós temos que alinhar aquilo que nós vemos, que seja condizente com a nossa fé. Né? Hoje à tarde eu estava fazendo uma meditação, né, naquela passagem em Mateus 5:37, se não me falha a memória. Fala assim, seja o teu sim, sim e o teu não, não. O que isso quer dizer? Que aquilo que a gente fala tem que estar coerente com aquilo que eu faço. Os nossos olhos têm que estar coerentes com aquilo que eu creio. Não tem como eu ser um crente, um cristão, que tem os olhos ruins, que vê malícia em todas as coisas, que ainda não purificou essa área. Se você tem um problema nessa questão, você pode me procurar no particular. Eu posso orar por você. Amém? E se você quiser conversar, se você quiser comentar, se você quiser não se expor, mas me procurar no particular, pode. Minhas redes sociais estão na descrição. E você pode me procurar. A gente pode conversar a respeito disso. Mas eu, como uma pessoa liberta da pornografia e de todas essas questões de sujeira, eu te digo uma coisa. Se eu não tomo cuidado até hoje, né? Uma coisa que eu vejo, uma foto que está passando na minha timeline, eu posso ativar uma memória dentro de mim e me fazer lembrar de coisas que eu já vi. E isso é a sutileza de Satanás, porque Satanás, ele nunca... O cara que está na pegada com Cristo, que está perto de Jesus, que está ali, né, lê, jejua, ora,
né, tá se consagrando, Satanás ele não vai vir logo e pôr um pecado escancarado. Ele vai colocar pequenas pedrinhas para você ir aos poucos tropeçando, para que você não perceba que está tropeçando. E aí quando você já reparou, já tem uma pedra tão grande que você não consegue mais desviar. E aí tem a queda do pecado. Ele é sutil, ele é astuto, ele é inteligente. Ele vai usar da inteligência milenar dele para fazer a gente se derrubar. Nós não podemos subestimar a inteligência de Satanás para fazer com que os filhos de Deus caiam no pecado. Então não permita que coisas ruins entrem pelos seus olhos. Permita que a palavra de Deus, que a luz de Cristo resplandeça por todo o teu corpo. Resplandeça para dentro de você, né? Por que nós conseguimos enxergar? Porque a velocidade da luz é, é a maior que tem, né? Nós conseguimos enxergar por causa da luz. E se nós permitirmos que a luz do nosso espírito seja Cristo, os nossos olhos enxergarão as coisas espirituais. Agora, se nós permitirmos que a luz do nosso espírito seja parte carnal, seja aquilo que vem, que não provém de Cristo, que não provém do Espírito, aí tudo dentro de nós será trevas. Amém? Os nossos olhos, né? Olha o que diz Provérbios 3, versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o seu espírito. Por quê? Porque o Senhor pesa aquilo que nós realmente queremos, realmente procuramos. Né? Os meus olhos, né? Os meus olhos, a minha vontade, ela sempre vai ser boa para mim. Mas aquilo que Deus quer é diferente daquilo que eu quero. Muitas vezes. E aí eu tenho que abrir mão da minha carne para seguir aquilo que o Espírito quer, que está dentro de mim. E Deus ali, ele vai agir por esse caminho, né? A união do meu espírito com a união do Espírito de Deus vai fazer com que eu tome a decisão correta. Então, por mais que os meus olhos pareçam certo, o Senhor pesa o espírito. Por quê? Porque nem sempre o que eu quero é o caminho correto. Por isso nós temos que tomar cuidado com aquilo que vemos, né? Se nós formos parar para analisar aquilo que a gente olha, vai gerar dentro de nós um pensamento, um sentimento. E esse sentimento, esse pensamento, consequentemente vai se tornar uma ação. Ainda que seja a ação de não fazer nada, já é uma ação. Né? É uma linha. O meu pensamento vai se tornar... Perdão. Aquilo que eu vejo vai se tornar um sentimento, um pensamento, que vai se tornar uma ação. E isso, né, é lei. Não tem como fugir disso. Até se você pensar, não, eu pensei nisso, mas não vou fazer nada não. Ou eu pensei nisso, não, vou tomar essa atitude. Você já teve uma consequência. Aquilo que você viu já gerou uma consequência na sua vida. Uma escolha, não é? Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que vemos, porque aquilo vai trazer consequência para a nossa vida, né? Então permita que Cristo seja a luz que ilumina os teus olhos, para que os teus olhos sejam bons e todo o teu corpo seja luz. Amém? Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Então, se nós permitirmos que os nossos olhos vejam essa luz de Cristo, se nós permitirmos que nós sejamos influenciados pela luz de Cristo, o nosso olhar vai ser puro e santo, conforme Jesus quer. Agora, se nós permitirmos que as trevas que estão fora dessa luz nos influenciem, tudo aquilo que a gente vê vai gerar trevas dentro de nós e nós vamos nos desalinhar com a vontade de Deus, com a luz de Cristo. Amém? Se nós permitirmos esse respaldo, essa luz influenciar a nossa vida, nós seremos a luz do mundo, né? O que eu sempre falo, uma meditação que Deus colocou no meu coração. A gente fala, eu sou a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, né? Sou sal da terra e luz do mundo.
Jesus é a luz do mundo. Mas como eu, como homem, vou ser a luz do mundo? A resposta está no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se você permitir que a palavra de Deus seja lâmpada para os teus pés, aí sim você vai andar no caminho de santidade. Você vai ser luz e permitir que a luz de Cristo te influencie. Então, cuidado com o que você está vendo, cuidado com aquilo que você tem permitido entrar dentro de você. Reflita. Às vezes aquilo que você está passando tem sido consequência das coisas que você tem visto, das coisas que você tem procurado ver. E não se iluda, porque vai trazer uma consequência para a sua vida. Por isso, nesse momento, eu quero que você reflita. Peça perdão ao Senhor e permita que a luz dele resplandeça na sua vida e que você seja verdadeiramente luz resplandecente para aqueles que estão perdidos nas trevas. Amém? Que Deus abençoe vocês e sejam luz. Cuidado com o que você está vendo. Em nome de Jesus.